O direito constitucional relaciona-se com algo muito específico. O direito constitucional, a Constituição, relaciona-se com o Estado, com a autoridade. Quando mencionamos sobre uma realidade ciente chamada Estado, estamos nos referindo às relações de poder, relações em que há governantes e governados. Lembrem-se sempre disso, nas relações de poder há dois polos, governante e governado. Governante é aquele que decide, governado é aquele que sofre as consequências da execução das decisões do governante. Dois polos, governante e governado. Dois polos da relação política, a relação de autoridade, a relação de decisão política. Quando se fala em política, se fala de algo que vai repercutir sobre toda a coletividade. Algo que vai instaurar as bases da civilização dentro de um território político. Como eu disse, o fenômeno da Constituição está relacionado com o fenômeno do Estado, com o fenômeno do exercício da autoridade, com o fenômeno do exercício do poder. Quando falamos em Estado, falamos em poder público, em soberania, que o Estado é o único ente soberano dentro de um território político. O Estado titulariza a soberania. Quando falamos em Estado, nós falamos em algo que tem três elementos em seu conceito: soberania, território e povo. Isso é um conceito clássico da teoria geral do Estado. Quando falamos em Constituição, estamos nos referindo ao Estado, a relações de dominação, relações de força, onde há dominadores e onde há dominados. Entende? É uma relação pacífica? Não. É uma relação tumultuosa, é uma relação onde há enfrentamentos, onde há conflitos políticos. Lembre-se de um detalhe, onde há na política situação, há oposição. Se há X, há o Y. Se há mais, há menos. Se há direita, há esquerda. É uma relação conflituosa, onde um polo controla o outro, onde um polo exerce a oposição ao outro. É uma relação dual entre duas forças que competem entre si. Quando falamos em Constituição, falamos em Estado, em autoridade, em poder civil, em autoridade civil, autoridade de governo, autoridade de mando, em relações de mando, onde uns decidem e os outros são sujeitos a obedecer. E essas decisões são expedidas sob a forma de leis, sob a forma de normas jurídicas. E a Constituição é a lei maior, a lei principal, é a decisão política fundamental, é a decisão que estabelece os principais contornos do exercício da autoridade. Se você analisar a história do Ocidente, por exemplo, olha esse livro aqui, Uma História da Inglaterra, do autor Woodward. Na história da Inglaterra, houve vários enfrentamentos entre diferentes grupos políticos, entre a coroa e os comuns, entre a coroa e a nobreza. Você continua vendo a história dos povos. Olha esse livro de Bernard Schwartz, Os Grandes Direitos da Humanidade, The Bill of Rights. Um autor americano que analisa a história dos direitos humanos no país dele, como oriundo da tradição de direito anglo-saxônica que começou na Inglaterra. Olhe esse livro aqui, Alberto Sobu, História da Revolução Francesa, que é uma história dos direitos, da formação dos direitos do homem na nação francesa. Em todos esses livros, esses manuais, se deixa bem claro que há enfrentamentos, há pactos políticos, há conflitos, há negociações, há todo um arranjo de poder para que haja a governança, para que haja o exercício da soberania, o exercício do poder público. A Constituição é um documento jurídico, é o principal diploma legislativo de um país e está relacionado diretamente a isso, ao exercício do poder político. Por quê? Porque a Constituição determina as bases da existência do Estado. Eu costumo dizer que a Constituição é ao mesmo tempo duas coisas.
ela é a certidão de nascimento do Estado e ela é a carteira de identidade do Estado, o RG do Estado, porque ali estão todas as competências públicas fundamentais, ali estão os limites do exercício do poder. Como eu disse, direito constitucional está ligado à relação entre governante, autoridade e cidadão, entre autoridade e cidadão, entre governantes e governados. E essa relação entre governantes e governados toma uma direção específica quando se está sobre um Estado democrático de direito. Porque no Estado democrático, a participação dos cidadãos, a participação do povo no exercício do poder, seja via instrumentos de democracia representativa, seja via instrumentos de democracia participativa. A Constituição está relacionada com o exercício do poder. A Constituição está relacionada com o exercício da autoridade civil. A Constituição é uma lei que está relacionada ao exercício do poder, do decisionismo político, de como vai ser decidida, elaboradas as decisões políticas no seio de uma nação. A Constituição está relacionada às relações entre Estado e governados, entre Estado e cidadãos. A Constituição é uma lei que está diretamente relacionada ao exercício do poder político, ao exercício da soberania. Há uma relação de força entre governantes e governados. Há uma relação que envolve um arranjo institucional, fruto de enfrentamentos, fruto de negociações, fruto de um pacto. A Constituição é o pacto político por excelência. A Constituição estabelece as bases da relação entre governantes e governados. A Constituição estabelece a relação entre os diferentes polos de exercício do poder político, entre as diferentes facções que lutam pelo poder político na sociedade. A Constituição está ligada ao exercício do poder político. Portanto, a Constituição está relacionada à existência do Estado, à existência da autoridade e os limites e os freios que existem sobre essa autoridade, sobre os governantes, em benefício dos governados, em benefício dos cidadãos.